Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho a respeito da falsidade documental no Código Penal, certo? Especificamente a respeito do artigo 297, 298 e 299 do nosso Código, onde estão estabelecidos os crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Lá no 297, nós temos a falsificação de documento público, né? Onde o legislador prevê falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. O que a gente tem de importante no artigo 297 para chamar a atenção de vocês? Esse tipo múltiplo alternativo fala tanto no falsificar quanto no alterar um documento público. Ou seja, é tanto a conduta de criar um documento público falso, quanto de pegar um documento público que a priori seria verdadeiro e alterá-lo materialmente, tornando-o falso. Certo? Então, eu tenho aqui um tipo múltiplo alternativo com dois núcleos, tanto o núcleo falsificar quanto o núcleo alterar. O que seria, então, esse documento público? O documento público, gente, é todo documento que é emanado pelo poder público, seja ele de conteúdo de direito público ou não. Por isso, eu posso ter um documento público que é apenas formalmente público, ele foi emanado do poder público, ou eu posso ter um documento público que ele é formal e materialmente público, porque além de ter sido emanado do poder público, ele também tem conteúdo de direito público. Então, eu tenho essas duas formas de documento público dentro do artigo 297 do Código Penal. Certo? O que vocês precisam perceber aqui no 297 é que essa falsificação que ocorre no documento público é uma falsificação de cunho material e não uma falsificação de cunho ideológico. Ou seja, eu preciso aqui verificar que formalmente o documento é falso. Não é só o conteúdo dele, não é só a informação que está inserida nele que é falsa. Ele é formalmente falso. Se for só o conteúdo dele que for falso, não é crime de falsificação de documento público, mas crime de falsidade ideológica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? E aí, eu verifico aqui no artigo 297 que eu não tenho um elemento subjetivo especial no tipo penal. Significa dizer que vai caracterizar a falsificação de documento público, né, quando a gente falsifica ou altera nesse documento público por qualquer finalidade. Né? Essa falsificação de documento público, ela se consuma com o mero ato de falsificar. Como assim fala com o mero ato de falsificar? É óbvio que eu não vou falsificar um documento se eu não quero usá-lo, por exemplo. Mas no uso não é necessário. Significa dizer para vocês que o simples ato de falsificar ou alterar já caracteriza a falsificação de documento público. Se a gente falsifica e usa, significa dizer que nesse momento 2 eu tenho um exaurimento. Quando ele usa, ele está cometendo um pós-facto impunível, pós-consumação do crime. Então, basta a falsificação ou a alteração para eu dizer que o crime está sendo consumado. Ah, Rafael, e se ele só usa, ele não falsificou? Se ele só usa e ele não falsificou, significa dizer que ele não cometeu o crime do 297, ele cometeu o crime do 304, que é o uso de documento falso. Ah, mas a pena é a mesma, sim, mas a tipificação penal, ela é diferente. Então, ele passa a incidir, no caso de uso, né, por uma pessoa que não foi a responsável pela falsificação, nem participou da falsificação, ele passa a incidir no artigo 304, uso de documento falso, e não mais no artigo 297. Tranquilos? Vamos lá que eu tenho mais uma informação importante a respeito do 297 para chamar a atenção de vocês. Lá no parágrafo 3º, está escrito o seguinte: nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir
na folha de pagamento ou em documento de informação que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório, na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, em documento contábil, em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. E o parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado, seus dados pessoais, remuneração, vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Esse parágrafo 3º e esse parágrafo 4º, eles estabelecem uma forma equiparada à falsificação de documento público, que tem como vítima a Previdência Social. Mas cuidado com uma coisa. Se vocês pararem para analisar as hipóteses do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, vocês vão verificar que nenhuma delas estabelece uma falsificação material. Todas elas demonstram o conteúdo falso do documento, a informação inserida que não corresponde à realidade. O documento é formalmente verdadeiro, a informação é o conteúdo que é falso. Por isso, apesar de serem formas equiparadas à falsificação de documento público, na realidade, são condutas que demonstram uma falsidade ideológica. Seria muito mais coerente que o legislador, ao invés de colocar essas formas, essas condutas no artigo 297, as colocasse lá no artigo 299, onde ele prevê a falsificação, quer dizer, a falsidade ideológica. Por isso, tomem cuidado com essas formas equiparadas à falsificação de documento público para não serem induzidos em erro. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. E se por um acaso uma pessoa recebe uma folha em branco, né? E aí a pessoa assinou essa folha em branco, entrega para outra e fala: preenche aí para mim. Faz aí uma declaração de que você está sendo constituída como minha advogada para fim exclusivamente de tirar uma xerox, exemplo. E aí a pessoa para a qual foi destinado o papel, né, de preencher aquela folha, coloca que é advogado para fins de levantamento de alvará. Nesse caso, eu tenho aqui um crime de falsificação de documento, uma falsificação material, uma falsidade ideológica. Olha, se aquela folha foi recebida por uma pessoa para a qual foi confiado o seu preenchimento, eu tenho aqui uma hipótese de falsidade ideológica. Por quê? Porque o conteúdo que ela inseriu é falso. Mas, se a pessoa na realidade localizou do nada uma folha em branco assinada e resolveu preencher da forma que queria, achando que poderia preencher para conseguir algum benefício ou qualquer coisa do gênero, aí eu tenho uma falsidade material. Por quê? Porque não teve a transferência de responsabilidade de preenchimento daquele conteúdo. Então, fiquem de olho nessa hipótese. E com relação à falsidade de documento particular, tem alguma informação importante que a gente precise chamar a atenção aqui de vocês a respeito do artigo 298 do Código Penal? Vejam que o artigo 298 do Código Penal tem um texto, tem uma redação muito parecida com a redação do 297. Olha o que diz aqui o artigo 298 e vejam como parece muito, né, com a previsão normativa do 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Qual é a diferença? Ao invés de falar em documento público, eu falo em documento particular aqui no 298. Então, o que importa chamar a atenção de vocês? Importa chamar a atenção de vocês para identificarem o que é um documento particular. O documento particular é aquele que não é emanado pelo poder público. É aquele cujo conteúdo é particular, né? Ou tem um conteúdo até de cunho público, mas ele é emanado por uma autoridade particular. É emanado por uma pessoa física, por uma empresa, né? Não tem o órgão público, né? O direito público aqui sendo responsabilizado pela confecção desse documento. Lá no parágrafo único, ainda diz para vocês o seguinte: olha, vai ser equiparado a documento particular
Também o cartão de crédito ou débito. Ah, Rafaela, mas eu achava que documento era todo papel escrito que tinha algo lá de informação relevante. Mas o legislador resolveu equiparar a documento o cartão de crédito e débito. E nesse caso vai ser considerado como documento particular, independentemente do banco, não importa se é Caixa Econômica, se é Banco do Brasil, se é Bradesco, se é Itaú, se é Santander, qualquer uma dessas hipóteses, quando eu vejo um cartão de débito ou crédito, ali vai ser equiparado a documento particular. Nesse caso, eu também tenho um tipo múltiplo alternativo. Eu também estou punindo tanto a conduta de falsificar quanto de alterar esse documento particular sem nenhum dolo específico, sem nenhuma análise de um elemento subjetivo especial do tipo, porque o legislador não prevê nenhum elemento subjetivo especial para esse tipo penal do 298, da mesma forma que não prevê para o artigo 297. Então, o que é que eu verifico de diferença entre o artigo 297 e 298 do Código Penal? Apenas o objeto material do crime. Se o objeto material do crime for um documento público ou a ele equiparado, eu tenho o artigo 297. Se o objeto material do crime for um documento particular ou a ele equiparado, eu tenho o tipo penal do artigo 298. Em ambos os casos, responde por esses artigos aquele que falsifica. Se a pessoa não falsificou, não participou da falsificação e simplesmente usou o documento já falsificado, eu não tenho uma conduta do 297, eu não tenho uma conduta do 298, eu tenho o uso de documento falso previsto no artigo 304. Chamando a atenção para vocês de mais duas coisas, né? Primeiro, e se eu falsifico vários documentos ao mesmo tempo, né? Porque eu vou precisar mostrar que eu tenho uma idade que eu não tenho. Então, eu vou falsificar a minha carteira de trabalho, eu vou falsificar a minha carteira de identidade, eu vou falsificar a minha carteira da OAB. Então, eu vou falsificar vários documentos ao mesmo tempo para provar que eu tenho uma idade que eu não tenho. Nesse caso, considera-se como se houvesse uma ficção de crime único. A gente não vai pegando documento por documento para poder dizer que tem concurso de crimes. A gente considera aqui como se tivesse um crime único, certo? E só mais uma coisinha. Se eu falsifiquei tudo isso para induzir alguém em erro, eu falsifiquei um documento de carro, um contrato, um monte de coisa para vender um carro que eu não tenho, para cometer um estelionato. E aí, que crime é esse? Aplica-se ou não o princípio da consunção para poder absorver o crime meio, a falsidade do documento, pelo crime fim, o crime de estelionato pretendido? Aí a gente tem divergência doutrinária, né? Inclusive jurisprudencial. Eu acredito que o entendimento mais claro, né, o entendimento mais factível, mais compreensível, mais aceitável é aquele que vai dizer que haveria sim a possibilidade de absorção do crime meio pelo crime fim, mas no caso dessa falsificação ser relativa a um documento público, a pena da falsificação de documento público é maior do que a pena prevista para o crime de estelionato, e isso inviabiliza a aplicação do princípio da absorção ou da consunção. Desse modo, o STF entende que haveria um concurso formal de crimes nessa hipótese. Até o próximo vídeo.